Too long in exile, too long not singing my song, too long in exile. Ulisses de Joyce, ele vai fazer um paralelo, mas um paralelo totalmente, uma ironia, né? Uma ironia sobre o que escreveu Homero. O herói de Joyce, do Ulisses de Joyce, que é o Leopold Bloom, que é casado com a Molly Bloom, né? Ele é um sujeito totalmente desprovido dessas virtudes. Pelo contrário, ele é um sujeito demasiadamente humano, um homem sensível, feminino, sem digamos assim, essas insígnias fálicas, essas coisas, digamos assim, brutais da violência que se tinha no Odisseu, lá no Ulisses de Homero, né? E, por um outro lado, para fazer frente à Penélope virtuosa do Ulisses de Homero, nós tínhamos lá Molly Bloom, que era uma mulher também. Ela era, eu diria, talvez a gente pudesse pensar que ela fosse uma mulher sã, mas muito voltada para as questões do corpo, eroticamente muito vivaz, né? E que não fazia uma referência amorosa tão virtuosa como tinha Molly Bloom, né? Para ela, digamos assim, o amor era uma vivência acima de tudo corporal, não era uma vivência de valores, era uma mulher que botava o seu corpo em cena. E aí, para resumir rapidamente, é até um eufemismo para isso que eu estou falando com você, nada aqui está sendo muito rápido, né? O Leopold Bloom, né, um dia, então o que vai se traduzir, a obra do Homero, que traduz lá uma experiência de 20 anos no Ulisses de Joyce, um dia, que vai ser o dia 16 de junho de 1904, que vai ser, digamos assim, o dia que vai ser comemorado alguns dias, a gente vai chegar nisso rapidamente. Então é um dia que o sujeito levanta, o sujeito comum, absolutamente pedestre, sem heroísmo, né? O heroísmo dele era, digamos assim, aquela coisa prosaica, o humano mais prosaico, um homem prosaico, né? Citadino, né? Prosaico citadino. E ele levanta, leva café para a mulher na cama, e naquele momento ele saca que ele vai ser traído pela mulher. E começa a saga, ou seja, então ele sai, é uma saga que vai consumir 1000 páginas do Joyce, 1000 páginas para um dia, né? Você imagina isso, né? O que não tem de detalhes numa obra como essa, né? E ele sai nessa angústia de que a mulher irá lhe trair naquele dia, como de fato me parece que acontece, né? E tudo se passa a partir disso. Toda a história do sujeito acontece. É uma síntese de uma existência num dia. Joyce consegue fazer isso. Por isso a gente toma o Ulisses de Joyce como uma certa paródia à Odisseia de Homero, né? Porque ele vai no que uma paródia constrói, na verdade, a paródia faz uma reafirmação, digamos assim, contrária do que está parodiando, né? De uma maneira geral, a paródia é uma versão risível. Me parece que a própria história do Joyce com a Nora tem um pouco do que acontece no Ulisses, porque eles tinham uma certa devassidão ali. Devassidão, eu uso essa palavra sem sem as peias da moralidade, porque senão fica meio esquisito, né? Fica parecendo aquelas coisas, né, das pessoas do bem. Não se trata disso. Uma devassidão sexual mesmo. Nora
eles tinham uma pegada sexual muito forte, muito desmembrada daquelas referências morais, né? Há quem diga que a Molly Bloom e o Leopold Bloom sejam aí meio que espelhos do que ele viveu mesmo com Nora. Se você for ver lá o Cartas a Nora, né? Você chegou a ler alguma coisa disso? Você vai ver lá que as cartas elas são absolutamente despudoradas para a época, né? Altamente despudoradas. As questões sexuais elas são tratadas de uma maneira muito crua, muito objetiva, né? Então eram cartas que ele enviava a ela. Ou seja, então isso de certa forma corrobora isso que eu estou te dizendo, de que eles viveram uma relação amorosa longa, e uma relação amorosa que teve uma inserção sexual fortíssima, né? E talvez isso tenha perpassado um pouco para a questão do Ulisses. E aí a própria Molly Bloom, né, que é a mulher do Leopold Bloom no Ulisses, ela tem essa característica de uma mulher à frente do seu tempo, no que se refere às práticas de corpo, no que se refere à sua sexualidade, à sua sensualidade. Ela era uma mulher destravada com o seu corpo, né? E aí, tanto que isso constrói o último capítulo do Ulisses, que é aquele capítulo, digamos assim, assombroso, né? Que tem uma frase, uma oração, uma frase que tem 50 páginas, né? Ou seja, começa com sim, né? Sim. Em algumas traduções, na tradução acho que do Wise tem um sim e tem uma vírgula, e depois 50 páginas depois tem um ponto final, sem nada de pontuação, né? Nessa tradução na última tradução, que é essa aqui do Caetano, dá para ver aí, essa tradução do Caetano Galindo, né? Que foi a última tradução que foi esse sim aqui, já não tem mais vírgula, então começa um sim e aí entra naquilo que vai se chamar de fluxo de consciência, né? Aquela coisa aquela escrita direta, sem meandros, que vai se chamar de... Alguns chamam de fluxo de consciência, outros chamam de... me fugiu a outra expressão que se tem para fluxo de consciência. Monólogo interior. Tá? Então entra-se nesse monólogo interior, e essa mulher sonolenta, e aí tem toda uma escrita cheia de astúcia, cheia de sensualidade, cheia de errância, cheia de excesso, cheia de tudo que excede, que é o feminino, né? Então é uma mulher, Molly Bloom é uma mulher que diz sim. E eu até me arrisco a dizer que talvez isso é uma especulação minha, eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas quando eu li isso, eu fiquei com uma nítida impressão que foi daí que o Chico Buarque tirou alguma coisa da letra daquela música, né? Que eu sou aquela que sou dessas mulheres, né? Como chama essa música? Folhetim? Folhetim, perfeito, Dai, perfeito, Folhetim. A letra de Folhetim tem alguma coisa lá que, se não for a Molly Bloom, ninguém será mais. Ou seja, sou dessas mulheres que só dizem sim. Que só dizem sim, né? Que é a Molly Bloom, né? Uma mulher que de uma maneira, eu diria, que só o feminino, um sim que só possível na perspectiva do feminino, um fim de excesso, um fim de epifania, um fim talvez
muito próximo do divino. Acho que no Seminário 23, Lacan, quando ele estava abordando alguma coisa de que não há outro do outro, né? Não há outro do outro, que o ser humano tem necessidade de um outro do outro, esse outro do outro seria Deus, né? Ele diz, bom, infelizmente não tem outro do outro. E o que se aproximaria de Deus seria a mulher, que como Deus seria uma poedeira. É fantástico, né? Mulher poedeira, essa é uma construção que só Lacan conseguiria fazer, né? Faz essa aproximação entre a mulher e Deus, né? Que é uma aproximação bacanérrima. Quando a gente pensa em James Joyce, automaticamente a gente vai parar num autor absolutamente singular, né? Joyce foi um autor que mudou o conceito de literatura, né? Ele, a partir de duas grandes obras, que foi Ulisses e Finnegan's Wake, né? A gente pode pensar que o Joyce talvez tenha sido a referência mais marcante da literatura no século XX. A partir de Joyce, a literatura já não é mais a mesma. Joyce ele faz um divisor de águas no modo de escrever, no modo de tratar a palavra, até a gente poderia pensar até no modo de uma dispensa da lógica racional, o que ele faz de uma maneira, digamos assim, assombrosa no sentido mesmo da beleza, no sentido daquilo que impacta, né? Isso não passou, digamos, despercebido por Lacan. Uma época da minha vida que me dediquei muito à leitura de Joyce. Era 2010, eu passei praticamente o ano de 2010 lendo Joyce, tudo que tinha à disposição, inclusive o Seminário 23, né? Eu fiquei siderado por aquilo que comecei a ouvir de Joyce, né? Alguns comentários e a partir disso fiz uma imersão de leitura não sei se dá para dizer na obra de Joyce, talvez, né? Nos escritos de Joyce de maneira geral. Acho que Lacan pega a perspectiva joyciana pela perspectiva do sintoma com TH, né? Que é, a gente dito assim em linhas gerais, que é uma maneira de resposta do sujeito ao real. E é uma resposta, digamos assim, absolutamente peculiar, absolutamente particular e, por que não, singular. Então, a Lacan, ele faz uma abordagem de Joyce a partir de sua obra como sendo uma expressão daquilo que se chega a um final de análise como sendo o sintoma com TH, ou seja, como o sujeito resolve essa parada da existência a céu aberto com esse real, como é essa situação. Então, vai se ancorar muito na questão do Finnegan's Wake, que é a obra, digamos assim, a obra mais desestruturada do Joyce. Se a gente for fazer uma comparação entre Ulisses e Finnegan's Wake, a gente vai ver um desenvolvimento de desconstrução. Se em Ulisses havia uma certa construção lógica aí, em Finnegan's Wake isso já se perde de uma maneira radical. Tanto que há uma divisão que os literatos fazem, né, em relação a essas duas obras, associando o Ulisses a uma literatura de vigília, né, e o Finnegan's Wake, que é uma literatura de sonhos.
Tem um fragmento que eu encontrei no Finnegans Wake que ele fez uma marca d'água assim na minha alma, que diz o seguinte: a chuva da sua voz encharca o chão dos meus dias. Isso é muito chocante, sabe? A chuva da sua voz encharca o chão dos meus dias. Essa expressão foi tão brutal para mim, tão brutal no bom sentido, evidentemente, que acho que isso até permeou um pouco, digamos assim, quando não quis mais falar a um analista. E também me ocorreu uma outra coisa agora, que reencontrei agora recentemente, que é uma frase também que fiquei muito encantado por ela na época, mas que tinha me esquecido, que é: os seus olhos beberam minhas ideias. Nossa, como eu queria ter escrito isso, Dai. Seus olhos beberam minhas ideias. É uma coisa assim absolutamente lírico, não? Né? Isso é uma frase para uma mulher sempre dizer sim, você não acha? Né? Depois de uma frase dessa, ela casa. Acho que é isso.